Jesus. Porém, aqui em Romanos 12, no versículo 2 em diante, ele diz assim para nós, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz, né, para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas que parte que eu quero que você entenda aqui? Ele manda nós não nos conformarmos, não aceitar. Ele está dizendo para você ser firme naquilo que você quer. Ou seja, temos muitas vezes essa passividade dentro de nós de aceitar algumas coisas. Por exemplo, alguém começa a tossir e dizemos, não, é a mudança de tempo, não é assim? Quando tem mudança de tempo, nós ficamos mesmo ali vulneráveis. Olha só, você se conformando, você justificando, não é? Você dando um atestado para aquilo continuar na tua vida. O outro, ele faz alguma coisa, você diz, não, é porque está cansado e está nervoso. E assim nós temos o hábito, muitas vezes, de ir permitindo, dando permissão, aceitando que de alguma forma um mal vai se alojando nas nossas vidas. Mas se a palavra de Deus ela manda eu não me conformar, eu não aceitar, eu não permitir, por que eu vou aceitar isso? Pastor, mas não adianta ficar só igual um bobo repreendendo. Não é um bobo que repreende. Quem repreende é uma pessoa que crê. Por que eu citei o bobo? Porque eu já vi pessoas dizerem isso. Amém? Mas aquela pessoa que ela cumpre a palavra, que ela coloca a palavra por prática, essa pessoa não é boba. Ao contrário, pode parecer até inocente, singela, às vezes, a postura dela, mas é a postura que Jesus nos ensinou, que nos levaria aonde? À vitória. Amém? E qualquer pessoa que ela quer vencer o diabo, ela quer vencer o inferno, você não vai vencer de outra maneira. Não adianta você fazer tratamento psicológico, não adianta fazer fisioterapia, que demônio não sai por causa de fisioterapia. Amém? Demônio não sai porque eu sento num divã, eu me deito num divã e converso ali com um psicólogo. Demônio não vai embora por isso. Amém, igreja? Você pode até sentir um alívio ali, mas o demônio não vai sair por causa disso. Quando que o demônio vai sair? Quando eu não me conformar, quando eu não aceitar, quando eu bater o pé e não permitir que aquilo fique na minha vida. Amém? Porque a ordem de Jesus, não deis lugar a quem? Ao diabo. Então, quando eu aceito uma doença, eu justifico, eu aceito um fracasso e justifico, eu aceito uma derrota e eu justifico aquilo ali, eu não estou fazendo nada além de estar dando espaço para quem? Para o diabo, para o inimigo. Então, na tua vida, tem essa convicção dentro de você. De hoje em diante, eu não vou me conformar, eu não vou permitir. Amém? E é a postura que Jesus espera de nós. Ele espera um povo, amém, que não se curve diante de Satanás. Aí eu queria te mostrar um exemplo de um grande homem que nós admiramos, contamos bênçãos sobre ele, porém ele teve um erro nesse lado. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis 5, versículo 1 em diante. Amém? 2 Reis 5, versículo 1 em diante. Podemos ler? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era homem herói, valoroso. Porém, ele era o que, igreja? Leproso. Era um homem esforçado, ali diz que é um grande homem diante do seu Senhor. Por quê? Ele era muito esforçado. Através dele, os sírios ganharam a liberdade, tiveram libertação. Então, ele era respeitado para o povo, para os nativos daquele lugar, ele ali era um herói, amém? Para aquele povo, o patriota daquele lugar, esse homem ele tinha uma honra muito grande. Mas aquele esforço dele, tudo que ele tinha, não era o suficiente na vida dele. Ele tinha ali, você deve notar, se você começa a observar pela história dele, um homem com sucesso, com honra, não deveria ter problemas ali financeiros. Era um homem que, onde ele estivesse, ele seria honrado. Porém, também era um homem que, quando ele estava dentro da casa dele, queria se despir, ele via, ele mesmo, não precisava de ninguém falar para ele, ele via nele ali um mal, havia uma lepra sobre ele.
Sim ou não? Como é que esse homem poderia se sentir em paz, olhando para si mesmo e vendo ali, de alguma forma, como era considerado no passado, uma maldição sobre ele? E aí você pode se estender para muitas coisas. Será que uma pessoa que ela tem o diabetes, quando ela senta numa mesa, não é? Você vai num café colonial, por exemplo, você vê aquela mesa repleta de coisas boas ali, e já pensou, você tem que se limitar. Será que a pessoa fica bem? Não deve bater uma frustração naquela hora, sim ou não? Você chega numa época de uma Páscoa, por exemplo, que é um costume do mundo aí, não é? De trocar chocolates. Tudo bem aí, Dan? Metendo o pé ali. Ah, foi aí dentro. Amém. É um barulho, né, irmãos? Então, você chega nessa época aí, e ao invés de você poder ter liberdade, não por causa em si de Páscoa, estou pegando um exemplo, que você só vê falar em chocolate. E às vezes a pessoa não pode, não é? Ou outro, ninguém gosta de adoçante, né, irmãos? Eu nunca vi alguém falar assim, né, eu tomo adoçante porque eu gosto do gostinho dele. Não gosta, não é verdade? A da pita, não é assim? Mas você já pensou, a pessoa às vezes é uma frustração, porque muitas coisas quando você chega já tem. Outro dia, não sei se foi aqui ou em Bandeirantes, alguém falou para mim que não podia tomar café porque já estava adoçado. Você vê como é que é? Então, por mais que você está bem, você chega, você se depara ali com uma limitação. Outras vezes, não seja ali o diabetes, mas é aquele desânimo, né? Tem gente que por causa do desânimo dele, ele vai afastando toda a família do caminho de Jesus. Pastor, mas o que o desânimo de um tem a ver com o outro? Ué, tem gente que ele é a estrutura da casa, irmão. E não estou falando cabeça, não, estou falando a estrutura é aquele que leva a pessoa ao caminho de Deus, aquele que agiliza a casa, não é? Que leva todo mundo a buscar. Aí vem um momento que essa pessoa está debilitada, ela está desanimada. Aquele desânimo pode esfriar todo mundo daquele lugar. É verdade ou não é? E tem gente que vai. Tem gente que só está de pé por causa da postura que você tem. Mas quando bate esse desânimo ali, você desanima, todos eles desanimam também. E era a situação, eu vejo, desse homem. Eu imagino que dentro daquela casa, ninguém comia com o mesmo talher que aquele homem comia. Então, deveria ser separadinho, por causa de ser leproso. Eu imagino que ele devia ter um prato dele ali, não é? Se vai num lugar, por exemplo, eu não sei como é que era o tratamento. Hoje, com tanto restaurante, já pensou um homem assim? Ele chegasse, as pessoas soubessem, e de repente começavam a se esquivar, o que ele usou depois fosse tirado, ter que descartar, talvez até, devia ser terrível. Então devia haver uma infelicidade muito grande dentro desse homem. Só que aí que entra o grande problema. Apesar de tudo isso, ele era valoroso e era leproso. Só que olha o que diz no 2. E saíram as tropas da terra de Israel, as tropas da Síria da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço de mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Imagina aqui agora, a menina vai, quando ela chega lá, vê aquele homem respeitado, todo mundo chamando ele de senhor, e aí ela olha, e talvez convivendo dentro da casa, ela percebe ali que tudo dele era separado, como eu falei agora há pouco. Ela deve ter olhado aquela frustração, aquela decepção. Você vê, um homem, um carrasco, um herói de guerra que estava ali, de repente ela olha para ele como um coitado. Quem dera ele tivesse, meio assim, né? Coitado dele, né? Se ele pelo menos pudesse estar diante do profeta Eliseu, ele seria curado disso. Você vê a situação? E ele ouvindo aquilo ali, deve ter visto o olhar de misericórdia até dessa menina, ele se informou, e ele vai, ele conta, ele fala lá com o rei. Ele fala, olha, aquela menina dizia que se eu tivesse diante de Eliseu, eu seria restaurado. E aí continua ali, ó, versículo 5, né? Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o
cures de sua lepra. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, ou para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele está buscando contra mim uma ocasião. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha só, o profeta manda o moço, vai lá e manda ele se lavar 7 vezes. Aquele homem parecia que ele queria muito aquilo, sim ou não? Ele desabafou com o rei. Ele foi lá e falou: olha, essa menina falou desse jeito, há uma chance de eu ser curado. Era algo que não tinha cura para aquele tempo, amém? Mas ele descobriu uma oportunidade, uma saída, uma maneira dele voltar a viver uma vida normal. Era bem sucedido, não devia ter dificuldades financeiras, tinha honra, tinha tudo, e agora poderia, de repente, se livrar de algo que para ele era vergonhoso, era ruim. Amém, igreja? O que você faria no lugar dele? Você pensaria 2 vezes em procurar ajuda? Sim ou não? Não, pastor. Eu quero aquilo ali, eu quero a minha libertação, eu quero a salvação, eu quero a minha cura. É o pensamento que nós temos. Porém, quando ele recebe essa direção do homem de Deus, olha a postura de Naamã. Porém, Naamã muito o que, igreja? Se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com o quê? Olha a postura que ele teve. Esse homem parece ali já que ele já se conformou. Apesar de surgir uma oportunidade, era mais ou menos assim: está complicado demais, me mandou ter que ir lá fazer esses banhos, então deixa para lá, eu fico leproso. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, sim ou não? Não é mais ou menos isso? Tem gente que é desse jeito: mas vou começar de novo uma campanha, mais 7 semanas. Irmão, está conformado. Olha a postura desse homem, surgiu uma chance, uma oportunidade, uma saída para ele, mas a postura que ele recebia aquilo ali era de alguém já conformado. Estava colocando muitas regras, não podia ser difícil. Eu quero ou não quero o meu milagre? Sim ou não? Pastor, eu quero ser salvo, eu quero a salvação. Mas por que não batizou ainda? Por que ainda não se batizou? Não, mas se eu me batizar, já começa a colocar, está conformado, irmão. Já aceitou o inferno. Que isso, pastor? É verdade. O único jeito de eu não ir para o inferno é eu me batizar. Eu tenho que crer e me batizar. Começa aí uma caminhada de salvação. Amém, igreja? Esse é o primeiro passo. Se eu não der esse primeiro passo, eu já estou cortado. Eu preciso dele. Mas às vezes a pessoa está conformada, não é? Não, eu vou ter que ir à igreja, eu vou ter que fazer isso. Você já está abandonando. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa. Irmão, a Bíblia fala para eu não me conformar. Essa é a postura de um homem conformado, um homem que já tinha aceitado ali a derrota. Outro dia eu falava com uma pessoa, até aconselhando: vai procurar médico, não tem a fé para ser curado, vai procurar o médico. Mas o que adianta eu procurar médico? Não existe cura para aquilo que eu tenho. Então tudo bem, você vai ficar sentindo dor todos os dias? Vai estar todo dia se arrastando, né? Aquele espacinho, quase morrendo, né, irmão? Se arrastando. Se você não consegue pela fé, vai pelas alternativas. Não é assim? Mas é conformado. Não tem cura mesmo. Então, tipo assim, estou esperando a morte chegar. É isso que Deus fala para a gente fazer? Sim ou não?
Não, ele fala, não vos conformeis com este. O que esse mundo diz? É dessa forma? Eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que propor no meu coração. Eu vou buscar a saída, eu vou achar o caminho. Eu vou orar, eu vou repreender, eu vou para cima do inimigo, eu vou tentar do meu jeito, eu vou fazer o que tiver que fazer. Falaram para fazer tal coisa, está na palavra? Tá, então eu vou fazer isso aí. É para ir domingo na quebra das muralhas? Vamos quebrar tudo que tiver que quebrar. Amém, igreja? Mas se não adiantar, eu não quero saber se não vai adiantar, eu tenho que falar, vai adiantar. Eu não posso me conformar. Só que tem gente que já é conformado. Você fala para ela dar bênção, você fala, mas será que vai dar certo? Irmão, você está abrindo mão do que você quer? O teu entendimento não está te dizendo que dá, que tem jeito, que pode, que Deus pode fazer? Então eu tenho que agir como alguém que quer isso. Graças a Deus, tinha lá um moço que fala para ele no 13, olha só a sabedoria. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te pedisse, eu dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, vai, lava-te e ficarás purificado. Chegou os moços e viu que ele está fazendo besteira, porque é difícil. Tem vezes que você olha para alguém desanimado, irmão, você fala para ela, você tem que buscar Jesus. Mas eu já fui um dia, deu errado. É difícil quando tem que ficar consolando a pessoa, levantando a pessoa, não é assim? Eu falo sempre aqui, tem gente que murmura de tudo. Tudo que você falar para ela, ela vai murmurar, ela diz que não tem jeito, não tem como, que ela já tentou, que ela já fez. Você já fez uma campanha? Já. Foi quando? Foi 2 vezes na igreja, uma campanha. Ela tentou realmente? Sim ou não? Até o banho mandou ele tomar 7, não foi, irmãos? Mas Deus não podia curar com uma vez só? Tem gente que perguntaria. Eu não podia mergulhar uma vez só e Deus me curar? Se Deus quiser, não pode me curar aqui? Pode, mas Deus quer fazer de outra forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. O que eu não posso é estar conformado com o fracasso, com a derrota, com o pecado, com a mentira. Eu não posso aceitar. Aí eu pergunto para você, como é que você está dentro de você? Pastor, mas o que esse meu desânimo tem a ver com os outros? Aquilo é igual a lepra. O desânimo tira o que Deus tem para você, ele tira a tua vontade de viver, tira a tua comunhão com o Espírito Santo, você vai morrer, vai definhar. Vai chegar um dia que você não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia. Ler 2 versículos da Bíblia, a vista já começa a incomodar, não é assim? Pastor, é que minha vista está cansada. Mas como é que passa a madrugada inteira no Facebook, irmão, lendo lá e lê isso, lê aquilo? É demônio ou não é? Sim ou não? Por que é só com a Bíblia? Irmão, eu já tenho que parar e pensar um pouquinho, espera um pouquinho. Meus olhos só incomodam com a Bíblia, não é? É demônio, claro que é. Quem que vai ser então? Deus não é, irmão. Mas eu estou conformado. Então foi difícil, então eu não vou tentar mais não. Ele desiste. Não é assim? Esse homem quase perdeu o milagre da vida dele, irmão. Quase jogou fora. A chance estava ali. A oportunidade estava ali. Ninguém falou para ele que ele tinha que fazer algo difícil. Ao contrário, foi dito para ele, lava 7 vezes. Ele afirmou, e ficarás o quê? O profeta não colocou condição. Talvez poderia. Ele disse assim, 7 vezes você vai lavar 7 vezes e você vai ficar purificado. Não foi isso que ele disse? Ele tinha garantia com ele. Tinha ou não tinha? Ele falou, você vai ficar. Mas mesmo assim, esse homem estava disposto a deixar tudo de lado. Não é verdade? Tem casal que poderia sentar, conversar, mas eles já estão desanimados, já preferem. Não, fica cada um para o seu lado mesmo, não é assim? Já se entrega de vez. É mais fácil, pastor, não traz dor de cabeça, beleza. Mas tudo na vida que você deixar de lado, não tiver fugir de dor de cabeça, você não vai a lugar nenhum mais. É verdade ou não é? Então a Bíblia, quando ela fala para mim não me conformar, é que é para mim marchar, eu fazer o que tiver que ser feito para que eu possa vencer. Diga graças a Deus. E aí o final nós sabemos, esse homem tomou a decisão de ir, mergulhou 7 vezes e a carne dele ficou igual de quem? De um menino. Amém? Deus o curou. Pastor, e se eu fizer, qual que é a diferença de Naamã para a sua vida?
Naamã é um homem valoroso. Você não é valorosa também? Sim ou não? Jesus não te chamou? Você não viria aqui se Jesus não tivesse trazido você. Você está aqui porque Jesus te trouxe. Amém? Dizia o João Batista uma vez, você pode até não ser o escolhido, mas chamado você já foi. Sim ou não? Senão você não estaria aqui. É verdade, não é? Eu posso até não ser escolhido, mas chamado eu estou. E se eu já fui chamado, já é a minha vitória. Sim ou não? O escolhido depende de mim. Eu vou alcançar? Depende. Você se conformou? Não, pastor, não me conformo. Então você vai chegar lá. A bênção vai acontecer. Diga graças a Deus. Volta lá onde começamos. 12, versículo 2. Não vos conformeis. Romanos 12, 2. Lê comigo lá. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra falou, eu vou fazer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus que vá bem a tua alma, como todas as áreas da sua vida. Jesus, ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Para eu viver essa vida abundante, eu não posso me conformar. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar? Entrega para mim o seu pedido de oração de hoje. Entrega em nome de Jesus. Amém? Quem mais? Pastor também. Todos já entregaram? Aí. Já vai entregando para a semana que vem também. Traz o novo lá para todo mundo. Vai guardando aí no... Está orando aí com você aqui. Esse você guarda para a semana que vem. Amém? Quem mais? Pastor, eu também. A dona Rita está chutando tudo aquela hora lá, né, irmão? Tá brava ali já. Não, eu não. Acho que todos aí entregaram. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Coloque-se de pé. Isso. Feche os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, propõe dentro do seu coração já, Jesus, eu não vou me conformar com derrota, com fracasso. Eu não vou me conformar, meu Deus, com aquilo que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje. E talvez você entrou aqui e você olha para a tua vida e você tem coisas que você já não consegue mais suportar. Que você olha lá para a tua saúde e às vezes é aquele ritual de sempre. Ter que fazer tratamento, ter que passar todas as vezes por alguma situação. Essa é a oportunidade. Jesus está te chamando a não se conformar. Então é hora de você começar a dizer para Satanás, diabo, você vai ter que sair mesmo. Não tem como você continuar aí não. É hora de você dizer para aquela macumba, nós nos separamos aqui nesse lugar. Daqui para frente a minha vida ela é transformada pelo Senhor. É hora de você falar para aquela depressão, aquela angústia, aquela moleza no corpo, aquela sensação de desânimo, de fracasso, de mandar esse mal sair e dizer, diabo, na minha vida não tem mais espaço. Você tem que bater em retirada, você tem que sair, você tem que ir embora da minha vida agora. Meu Deus, nos revoltamos agora contra o inferno e entramos agora nesse embate espiritual, Pai. Transforma agora, meu Deus, a nave desta igreja, meu Deus, transforma num campo de batalha nesse momento, de maneira que essa pessoa agora, Pai, ela possa confrontar o inimigo da fé dela, ela possa confrontar, meu Deus, o fracasso, ela possa confrontar ali a derrota. Isso é hora de você repreender. Vamos, vai mandando embora agora, vai dizendo, sai demônio,
demônio, sai de dentro da minha casa. Cadê a voz da igreja que ora? A igreja que não se conforma, a igreja que não aceita. Em nome de Jesus, meu Deus, vai passando agora com o teu poder, vai tocando agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Jesus, eu tenho aqui os pedidos, eu tenho aqui na minha mão, ó Pai, tudo que esse povo não aceita mais, aquilo que ela quer que o fogo consumidor consuma. Então eu dou uma ordem dizendo: demônio que foi pago na cascata, na magia negra, no candomblé, demônio que entrou por causa de um orgulho, de um coração fechado, sai daí, maldito. Vai saindo daí agora, maldição. É você que diz que é hereditária, está nessa vida de geração em geração. Eu estou te repreendendo agora. Dor que está naquele pulmão, dor que está naquela jugular, vai saindo de lá, dor vai saindo agora. Dor de cabeça, Jesus, parece que uma veia, uma artéria vai explodir, mas eu digo, está amarrado, demônio, não vai explodir nada, essa artéria não vai explodir não. Vai saindo daí, maldito, vai saindo de dentro daquela casa. Sai de lá revolta, sai de lá tristeza, sai de lá desânimo. É você, demônio, que faz a pessoa se curvar. Meu Deus, ela está curvada diante daquela dor, diante daquela depressão. Meu Deus, ele está curvado diante daquela situação financeira, e ele não acha um caminho, ele não tem ânimo para lutar, ele não tem ânimo para batalhar. Vai saindo daí agora. Essa é a hora de orar. Se você se calar aqui, você não vai conseguir mudar mais nada na tua vida. É hora de tomar uma decisão, de dizer: diabo, você tem que sair da vida financeira, você tem que sair de dentro da minha casa, de dentro do meu lar. Meu Deus, vai queimando agora, vai passando agora com o fogo consumidor, e vai consumindo agora essa doença, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, esse fracasso, essa lepra espiritual, essa lepra emocional, essa lepra física. Sai de lá, demônio, vai saindo agora. Deus, ele não consegue nem sair daquela cama, ela não consegue cuidar mais das coisas. É um desânimo que está vindo a cada dia pior. Sai daí, vai saindo daí, demônio do Covid, dos sintomas. Deus, ela quase sente todos os sintomas. Senhor, é como se um demônio simulasse tudo na mente dela, nos pensamentos dela. Sai de lá agora. Deus, ela tem medo de tudo, ela recebe uma má notícia, o coração já despedaça, a sensação é um medo. Ah, Deus, um telefone toca, essa pessoa fica perdida, ela perde a paz dela. Vai saindo de lá, maldito, vai saindo de lá agora. Sai agora da história dela, do passado dela. Vamos, demônio, você entrou há mais de 10 anos, há 20 anos, desde lá você tem destruído, você tem oprimido. É você que envergonha a pessoa, você que coloca dentro dela o sentimento de inferioridade, de impossibilidade. Mas eu quebro o seu domínio, eu te arranco daí, e eu digo: sai, maldito, vem para fora dela, vem para fora dele agora. Vai saindo agora, vai caindo por terra toda a maldição, todos os mares, todas as maldições. Em nome de Jesus eu te ordeno: sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, eis aqui, Pai, o pedido deles. O Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E eu ordeno agora a todos esses males, Pai. A partir de hoje, Jesus, a partir de hoje, meu Deus, esse mal está consumido pelo Teu fogo. E esses demônios não podem mais oprimir. E como Naamã, meu Deus, ele foi restaurado. Jesus, a restauração tem que chegar lá na casa dela. A restauração tem que chegar lá na casa dele. A cura, Deus, tem que chegar lá naquela vida, Pai, naquele corpo. A restauração tem que acontecer, Pai. E o único que pode impedir isso é nós mesmos, Pai. Porque o Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor é um Deus de maravilhas, Pai. Vai declarando para Ele, trazendo à memória o quão grande Ele é, os feitos dEle. Eu não sei se Naamã, ele olhava para a vida dele, ele tinha vergonha. Eu não sei se era um constrangimento e talvez ele não queria se despir ali.
Mas às vezes precisamos nos despir diante de Deus e dizer: Deus, eu estou realmente assim. Eu estou realmente desanimado, eu estou realmente abatido, eu estou doente realmente, mas não quero mais. Eu não me conformo mais. Eu não aceito mais. Consuma, Jesus. Consuma, Deus, aquela dor, aquela inflamação no nervo, Pai. Jesus, até aquele desânimo para orar que a pessoa tem. E a pessoa ela tenta orar, mas não consegue, a mente dela foge, o pensamento foge. E ela tenta, Pai, mas é como se estivesse distante, em outro ambiente. Jesus, ampara agora com o teu poder e cura totalmente. Oh, declare.